Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bem, gente. Recebemos na manhã desta sexta-feira. A gente se perde. O tempo está passando tão rápido que a gente se perde nos dias. Mas hoje é sexta-feira, sim, 16 de setembro de 2016. Trazendo aqui no Primeiro Jornal na manhã de hoje, no nosso espaço de entrevista, professor e pesquisador da Univates, Odorico Conrad, sobre a usina de biogás que a Univates está produzindo. Está aí, não sei em que pé está, mas ele também representando aí o curso de Engenharia Ambiental da Univates. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Prazer recebê-lo aqui, professor, até porque a gente fala tanto em sustentabilidade, em assuntos como esse, e a gente sabe que o senhor é um pesquisador nesse assunto. Então fale para a gente, em primeiro lugar, o que é a usina de biogás, para o nosso ouvinte ficar atento, para o nosso ouvinte ficar situado, professor. O que é o biogás, em primeiro lugar? Bom, fantástico, então. Vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Uma aula que o senhor está acostumado a dar, né? Um comentário, exato, talvez, né? Para não ser muito exagerado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é na discussão, principalmente quando a gente aborda a questão de energias renováveis, né? É tentar diversificar a matriz energética brasileira, por estarmos hoje numa dependência muito focalizada, colocada em cima de algumas situações pontuais que são as fósseis. Né? Só fazendo um pequeno gancho aí, lembrando, mesmo o Brasil tendo uma matriz energética um pouquinho melhor que o restante do planeta, né? Mas a grande dependência mundial hoje ainda de energias fósseis, que eu sempre simplifico em três grandes, que é o carvão mineral, não é o nosso churrasco, no caso, né? Sim. O petróleo e o gás natural são o que representam praticamente 80%, né, da matriz energética mundial. E no Brasil isso fica mais ou menos numa faixa de 50-50. 50% das renováveis e 50% ficaria dentro das fósseis. Mas aí com essa discussão sobre buscar novas alternativas e visualizar opções, né, de ampliar o leque e diversificar ele, de preferência diversificar, a questão do biogás vem com muita força. Né? A gente não entra aqui na discussão das eólicas e solares, que isso já é outro contexto, que é muito interessante, espetacular também, mas o biogás é realmente hoje uma boa opção para tentar ajudar, eu diria assim, a melhorar essa matriz. E aí vem a questão, da onde vem o biogás? Né? O que é o biogás, né? Se eu falar com pessoas um pouco mais antigas, elas vão dizer, da década de 70 nós já tínhamos biogás, inclusive aqui na região a gente teve vários, eu diria assim, experimentos ou tentativas de trabalhar com biogás em algumas pequenas propriedades, mas não deu tão certo naquele momento, né? Porque eu diria assim, detalhes, às vezes são detalhes que de certa forma naquele momento a gente não conhecia, e nós perdemos uma oportunidade de avançar no biogás, porque se trabalhava muito com dejetos. Eu acho que ainda é o carro-chefe hoje a opção de trabalhar com dejetos, e eu diria assim, dejetos na área de bovinocultura, suinocultura, na área de aves, e também resíduos, né, tradicionais, oriundos da agroindústria, né, até de frigoríficos, laticínios e assim por diante. Eu tendo esses resíduos, esses substratos, ou essa biomassa, como a gente chama, eu posso sim trabalhar na produção de biogás. Né? Eu transformo isso dentro de reações, a gente fala reações, até nome técnico às vezes um pouco difícil para as pessoas entenderem, mas na verdade uma degradação desse material onde eu produzo gás, e esse gás tem energia. Exatamente, né? Eu fiz essa pergunta até porque aqui nós temos um projeto talvez semelhante ao da Univates, também aqui na nossa cooperativa Languiru, né, que desenvolve em Bom Retiro do Sul. Mas enfim, a Univates também do Centro de Estudos de Biogás, né, e Energias Renováveis. Então, o que a Univates está fazendo? Como é que é esse projeto? Resgatando um pouco essa questão do biogás, então a Univates, por muitos anos, ela apostou na pesquisa do biogás, e nós, de certa forma, tínhamos um foco que era trabalhar em escala de laboratório. Né? Por sermos universidade, a gente tem que começar uma base um pouquinho mais pontual, eu diria assim, pequena, para entender melhor o que está acontecendo. Só que com o passar do tempo, depois de 6, 7 anos, a gente também entendeu que nós não podemos ficar só no laboratório. A gente precisa sim avançar para uma escala maior, porque se sabe dentro da pesquisa que alguns comportamentos que podem acontecer em escala laboratorial, eu diria assim, escalas muito pequenas, em escalas maiores talvez não sejam exatamente essas, né? Essa escala laboratorial é a escala da pesquisa, né? O projeto mesmo a escala que a gente está trabalhando agora, que eu vou entrar na questão de Encantado, ela ainda continua sendo pesquisa. Ainda continua. Mas já numa escala muito mais interessante, se aproximando
de uma escala real, né? Porque a gente sempre comenta, se eu quero em algum momento, que eu acho que é o foco da pesquisa, e eu acho que é o foco da Univates também, tentar trabalhar com a região e buscar alternativas para as atividades que estão em andamento, e caso problemas, por exemplo, dejetos estão acontecendo aqui na região, a gente tem que buscar algumas opções. Eu preciso dar uma segurança maior quando eu der orientações para alguém dizer sim, aposte no biogás, sim, trabalhe com substratos dejetos, que é uma boa saída. Porque se eu não tiver essa garantia do piloto, que a gente chama de piloto, escala piloto, no caso Encantado, eu posso estar induzindo, né, uma empresa ou um investimento de forma equivocada. E aí a gente sabe que alguém no final vai, eu não vou chamar de ser responsabilizado, mas vai ficar chato. Né? Vai ficar chato isso, né? Porque se a gente, como pesquisador, está tentando colocar isso de forma mais clara e mais segura, eu diria assim, para o empresariado ou para quem realmente quiser investir na área da produção de biogás, ele tem que ter umas certas garantias, né? E aí, questão da usina de Encantado, por exemplo, né? Nós temos o campus lá, o campus, de certa forma, já é uma propriedade da Univates, ele é até uma propriedade considerável, e tinha-se esse espaço à disposição. E, obviamente, como a gente precisa de um espaço maior para trabalhar a escala piloto e trabalhar com essa característica de produção de biogás numa situação um pouquinho mais próxima do real, foi uma boa oportunidade. E óbvio que se fez investimentos necessários e se instalou reatores hoje lá, né? Nós temos reatores instalados, nós estamos fazendo testes com alguns substratos em escala de 2 metros cúbicos, e aí vamos avançar para 8 metros cúbicos, que estão já trazendo respostas interessantes, né? Porque, podendo ser bem tranquilo aqui para comentar isso, né? Tinha-se uma proposta de fazer um investimento muito maior de uma empresa, né, que queria apostar numa característica de substrato, que eu não posso me ater agora nesses detalhes, né? E a gente conseguiu detectar em tempo que essa maneira como estava se pensando inicialmente, ela poderia nos trazer problemas. Então teria se feito um investimento talvez de 300, 400, 500 mil reais. Tornar-se inviável depois. E aí em 8, 10, 12 meses a gente ia detectar que infelizmente não era o que a gente pensava. E a gente conseguiu interceptar isso em tempo. Professor, uma pergunta bem de leigo, porque nós temos aqui as empresas, temos 2 cooperativas que trabalham com a agricultura, que é a Languiru, temos a Cosuel do lado de Encantado, né? E é o mesmo problema, quando a gente entrevista o pessoal da Cosuel, da Dália Alimentos aqui, a questão dos dejetos, né, de suínos, de aves, da bovinocultura, todos esses dejetos, eles podem ser aproveitados, desses 3 segmentos, especialmente na nossa agropecuária aqui na região, dejetos dessas três formas, todos eles podem ser aproveitados, especialmente dejetos de suíno, que não sei porquê, mas é o que mais chama atenção quando a gente pergunta. Logo se fala do dejeto de suíno, não sei se ele é, entre aspas, desculpa o termo, mais problemático, ou ele é mais inapropriado para dar uma outra utilidade para ele. Mas a pergunta é simples, qualquer desses dejetos, eles podem daqui a pouco pensar numa propriedade em construir uma pequena usina para pelo menos gerir a sua propriedade através desse gás? Eu diria os três dejetos que tu observaste, todos eles são bem-vindos. Todos eles são bem-vindos, né? Então alguém vai dizer, mas o professor disse que são bem-vindos, mas eu sei que não funciona, né? Então a gente escuta esses argumentos também, a gente também tem que entender quando se recebe essa observação, né? Tem que se olhar um pouco pelas situações ou pelas realidades de cada situação que a gente estaria abordando. Mas tu comentaste dejetos suínos, eu diria assim, na arte da área da bovinocultura e da parte de aves, né, já é uma coisa menos complexa, né, pela situação da quantidade de dejetos que se gera. Se você focar a questão da suinocultura, é muito dejeto. Né? É muito dejeto em relação ao que está se produzindo de animais, e obviamente dentro do dejeto aí tem uma característica pontual que a gente também vê como uma grande dificuldade, é que é muita água. Ela pode chegar a uma situação de 98% ser água, né, e 2% ser realmente material que seria possível de mandar para o biodigestor. Então, o que nos impera muitas vezes é a logística de transportar esses dejetos em distâncias talvez fora de um raio que seja interessante, né? Então, se eles estivessem um pouco mais concentrados, né, eu acredito que não seria problema nenhum, e até como pesquisador eu diria que o mix, a mistura de diferentes substratos nos traz certa melhoria no processo de biodegradação, no processo do biogás. Esse gás produzido através desse processo, da usina da Univates, de outras empresas,
ele pode ser utilizado, essa energia, ela pode ser utilizada para quê, professor? Olha, na questão do biogás, eu tenho que ser humilde e dizer, né? Existem comportamentos ou utilizações que elas vão se manifestando de formas diferentes com o passar do tempo. Né? Se me perguntares, por exemplo, perguntasse essa situação há 8, 10 anos, eu te diria claramente, biogás é para duas coisas e nada mais. É para energia elétrica e calor. Né? Se eu preciso de calor, eu produzo calor ou pelo próprio gerador que estivesse produzindo energia elétrica, ou produzo calor de forma direta. Né? Então seria isso aí em função de termos uma característica pontual regional mais brasileira, eu diria, por não poder fazer o aproveitamento para uma outra atividade que hoje já se manifesta como algo interessante. Então seria eletricidade, tranquilamente, já é fato, já foi há 7, 8 anos uma realidade, só que ela não estava bem clara para nós. A questão do calor também. E hoje apareceu uma terceira vertente de utilização, que é o biocombustível. Que na verdade eu pego o biogás gerado dentro do processo tradicional, purifico ele, né, tiro principalmente o dióxido de carbono, né, faço uma purificação e aproveito ele como combustível veicular. E aí entra ainda fortemente a nossa estatal, né, a Sulgás, que é uma empresa que de certa forma trabalha hoje com gás natural vindo da Bolívia. Quando eu purifico o biogás, nas características que a gente hoje tem uma liberação da Agência Nacional de Petróleo, eu fico nas mesmas características do gás natural, que é aqui utilizado em combustível veicular sem problema nenhum. Então, para simplificar, são 3 vertentes possíveis. Aí, claro, cada situação tem que analisar o que é mais interessante. Mas é eletricidade, sem problema nenhum, com pouquinhas modificações dentro da produção do biogás, é coisa mais simplificada, calor a mesma coisa, e o combustível veicular, que aí carece de uma purificação do biogás para deixar as características favoráveis. Bacana. Estamos conversando com o professor, o pesquisador, representando também o curso de Engenharia Ambiental da Univates, professor Odorico Conrad. Professor, foi lançado na Expo Inter, né? Conversávamos aqui fora do ar. Um Atlas, né? É o Atlas do biogás, da biomassa? Na verdade, foi denominado? Ele tem uma tendência, né? Porque como ele foi, de certa forma, financiado pelo Estado, né? Pela Sulgás e pela Secretaria de Minas e Energia, né? Então o foco dele inicialmente, obviamente ele pode se estender, ele foi focado para buscar um potencial de biomassas e produção de biogás e obviamente depois converter para o biometano, né? Então nesse trabalho aí que praticamente a gente ficou 1 ano envolvido, né? A Univates ficou um ano envolvido em levantar dados. A Univates participou desse... A Univates fez. É da Univates? Perfeito. Ele não é nosso, mas nós fizemos ele para o Estado. Foi um serviço prestado para o Estado, né? Então nós fizemos o Atlas das Biomassas do Estado, a gente levantou biomassas em todo o Estado, em todos os corédios que existem, a gente dividiu por corédios. Começamos pelo nosso, obviamente. Claro. Estamos aqui, então começamos pelo Vale do Taquari. E nesse levantamento se buscou claramente aonde estão as biomassas, quais são as quantidades de biomassas existentes, né? Sempre focando a questão de resíduos, dejetos. Né? Nós não entramos na questão de biomassas plantadas, né? Que a Europa faz bastante. Onde elas estão, como elas se apresentam, quais são as características dessas biomassas e também um cenário de potencialidade de produção de biogás e, obviamente, biometano na sequência. Alguma outra região do estado é semelhante à nossa aqui, olha, professor? Olhando nesse contexto de potencialidade nós temos que dizer que nós estamos bem, né, comparado com outras regiões. Eu até diria, nós não somos os maiores geradores de biomassa se olhar né, como região, porque se olharmos a metade sul do estado, agora até é surpreendente, né? Pela quantidade de animais, metade sul e um pouco em direção à fronteira da Argentina, pela quantidade de animais, se você fizer uma conversão de cálculo quantos animais geram de dejetos, nós temos uma grande quantidade de dejetos nessa região. Só que qual é a diferença? São dejetos não acessíveis, né? O boi está no campo, está no campo, né? Então, o ambiente de animal confinado, ele se concentra principalmente nessa região aqui, no Vale do Caí, um pouco para a Serra e para a região de Marau, ali também tem uma situação bem peculiar de geração, mas comparado com características de resíduo ou dejetos que são acessíveis, eu diria assim, a gente está numa situação muito, muito, muito boa, né? O Vale do Taquari. E os corédios limítrofes também. A gente conseguiu visualizar, e o Atlas mostra bem isso aí, que existe uma corrente assim entre os corédios que a gente consegue visualizar a potência ou potencialidade
na produção de biogás. O que a gente talvez teria que lembrar, produzir o biogás, a gente tem que lembrar que a gente passou por um processo. E esse processo deixa as características do meu dejeto no momento que passou pela biorreação, pelo biodigestor, com características mais interessantes para a utilização como biofertilizante. Então, são outros ganhos que muitas vezes a gente não menciona, né? E eles ficam também, né, a serem utilizados como biofertilizante a posteriori. Muito bem, professor. Qual será o próximo passo agora da Univates, né? A notícia é que a Univates será uma usina para produzir biogás, né, em Encantado. Sim. Qual o próximo passo? Vão partir para a pesquisa? O senhor falava antes desse outro processo, né? Sim, reator, o nome, professor? Nós chamamos de reator, na verdade é um biodigestor. É um biodigestor, né? Qual é o próximo? Ele continua na escala de pesquisa, já... Nós temos uma situação clássica eu diria assim, na escala de laboratório, de bancada, nós estamos muito bem servidos, bem estruturados. Na questão do piloto, que a gente chama lá, o CEBRA de Encantado, nós estamos muito bem estruturados, já em escala de 2.000 litros e 8.000 litros hoje reatores, só que a gente também quer avançar. Nós não queremos ficar só na questão de produzir biogás naquela escala, nós também queremos ver o que nós podemos aproveitar da melhor forma possível com o biogás gerado. E está previsto para o ano que vem a instalação de um gerador, né? E de um purificador também, em escalas, claro, que possam ser utilizadas naquele ponto ali, né? E avaliar uma melhor utilização desse biogás, porque a gente também tem que entender, não adianta a gente fomentar a produção de biogás, se a gente não visualizar um pouquinho adiante, né? Como eu posso utilizar da melhor forma possível o biogás, porque isso também é uma resposta que, de certa forma, vai viabilizar, eu diria assim, economicamente o investimento que se faz no projeto. Eu preciso saber o que eu vou fazer com o biogás depois, para dali tirar a melhor performance possível, eu diria assim, até técnica e financeira, para pagar o investimento realizado. Perfeito. Bom, professor, temos 30 segundos ainda para falar do curso de Engenharia Ambiental, né? O curso de Engenharia Ambiental na Univates. Com certeza, todos esses assuntos que nós tratamos aqui também fazem parte do dia a dia desses futuros engenheiros que estão servindo-se dos ensinamentos da Univates. Claro, com certeza, né? Nós temos até uma satisfação de visualizar que alguns engenheiros ambientais que a gente está formando na Univates, eles estão se colocando no mercado, né? E já estão nos trazendo retornos, né? Eles, de certa forma, pelo conhecimento que obtiveram, e a gente também sempre tem que lembrar que a gente sabe que dentro de um ambiente universitário se aprende bastante, mas se aprende muita coisa fora também, né? Isso também, o dia a dia, a realidade do mercado é bem pontual para isso. Mas o que a gente percebe que esse profissional, que nem o caso de um engenheiro ambiental, ele tem totais capacidades para sim entrar e trabalhar de forma expressiva na área de energias renováveis, como a gente está colocando aqui. Fora, obviamente, as outras áreas que ele pode atender sem problema nenhum. Perfeito, professor Eurico Conrad foi nosso convidado na manhã de hoje, falando aí sobre a usina de biogás da Univates, falando também do curso, falando desse atlas estadual, que foi então desenvolvido pela Univates e apresentado e oferecido ao governo do estado para que eles possam traçar também, né, seus objetivos nessa questão, um mapeamento, podemos chamar assim também. Professor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Só destacar que o trânsito acabou impossibilitando que o senhor chegasse um pouco mais cedo, né, que a gente justifica, e dessa forma eu quero lhe agradecer também pela sua disponibilidade de passar por esse trânsito cada vez mais maluco para vir aqui para Teutônia. Tenho certeza que numa próxima oportunidade estaremos nos encontrando para bater esse papo também. Muito obrigado, até uma próxima, bom final de semana, professor. Bom, fantástico, obrigado pela oportunidade.